Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nas origens para conferirmos o quarto episódio da primeira temporada da série Miss Marvel, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, começamos então a segunda metade desta série com novos horizontes, podemos sim afirmar, porque literalmente, a Kamala foi para outro lugar, Saiu lá de Nova Jersey e foi para suas origens. De fato, foi para o Paquistão. Sua família é paquistanesa. Ela é uma americana paquistanesa, Mas, sim, toda a família veio de lá. Ou melhor, Tem até uma questão interessante, muito enfatizada aqui também, que é a partilha da Índia, Quando foi lá em 1947, se não me falha a memória, Deu uma pesquisada aqui. E sim, a Índia se dividiu. Foi naquele momento, que o Império Britânico, deixou a Índia independente e logo em seguida já começou a partição lá do Estado, Pois é, a Índia se dividiu numa parte menor, que é então o Paquistão. Pois bem, e atualmente que eu saiba, não são países super amigáveis, digamos assim, Há uma certa rixa, uma rixa bem perigosa ali na fronteira, se não me falha a memória também. Mas aqui a série vende, claro, aquela coisa de pessoas que tiveram que deixar de ser indiano para se tornarem paquistaneses. É uma questão bastante interessante que a série coloca ali. É interessante de a gente acompanhar, é válido, esse sofrimento, por exemplo, principalmente da avó de Kamala. É uma coisa boa, interessante, mas é naquelas. É a parte da série que foca assim apenas no, digamos, cotidiano, no cotidiano familiar da personagem principal. É legal de ver, mas não é a grande coisa que estamos esperando por aqui. E sim, aí você pode dizer, não, mas esse episódio entregou bastante ação. Só que é uma ação que a gente, vamos combinar, é basicamente igual ao que a gente já tinha visto no episódio anterior, que foi bem da fraquinha. Na verdade, quando teve todo aquele momento de perseguição aqui neste episódio, e cenas de luta também, eu fiquei pensando, caramba, será que eles estão tentando emular aquela vibe dos filmes indianos, que tem aquele exagero, aquela forçação de barra? Não chego de fato a isso, porque nos filmes indianos que tem essa overdose de exageros, na verdade eles fogem muito da realidade. Você sabe que está vendo um produto que não é para se levar a sério, partindo quase para comédia rasgada mesmo, Ou seja, você até acredita, você se diverte, Realmente os filmes de Bollywood são engraçadíssimos. Mas eu realmente não sei se lá para a população indiana e até paquistanesa, já que eles têm a mesma origem, provavelmente o cinema indiano é muito bem visto também no Paquistão. E eles devem curtir bastante essa ação maluca, despirocada. E de fato, será que eles estão tentando um pouquinho emular isso aqui nesse episódio, principalmente nas cenas de perseguição? Se bem que a gente pode considerar que não tem nada de diferente, não tem nenhum exagero de fato como tem lá nos filmes de Bollywood, Mas de qualquer forma, digamos que talvez eles tentem alcançar. Mas de qualquer forma, se sim ou se não, eu acho que eles falharam miseravelmente, porque eu continuo não me empolgando com essas cenas de ação. Aliás, antes eu não me empolgava com a briga em si, Soco pra cá, soco pra lá, você faz uso de uma arminha aqui, outra lá, Kamala usa seus poderes. Eu sempre achei muito tosco, claro, sempre achei, foi no episódio passado, Mas aqui ficou a mesmíssima coisa. E a novidade da perseguição em si pelas ruas lá de Kalash não foi também tão empolgante não, confesso. Falando em Karachi, eu não sabia. Quando apareceu lá aquele trem com o nome escrito Karachi e vovó de Kamala falou, vocês precisam vir para cá, Bita, Você e sua mãe. Eu não sabia onde era Karachi, Bom, Karachi foi, no começo da partição justamente do Paquistão, capital inicial do país. Hoje em dia não é mais, Que agora é Islamabad, Foi feita uma nova capital. Mas Karachi, de qualquer forma, se tornou um grande centro comercial, industrial, populacional, uma das maiores cidades do mundo, ou seja, uma cidade completamente importante. É tipo a nossa São Paulo aqui no Brasil. Não é capital, mas é o centro de tudo. Basicamente isso que é, então, Karachi, que é onde a história, então, vai, onde Kamala vai encontrar também as suas origens, mas um pouquinho naquelas
também, né? Porque ela quer encontrar não suas origens, ela quer entender o que já aconteceu com ela referente, né, àquele poder dado pelo bracelete, que não é o bracelete que dá, na verdade, toda aquela transformação, né, o uso da extensão do corpo, o uso daqueles campos de força. Não, é uma coisa que já tem dentro dela, porque ela de fato sabe que é uma gênia. Pois é, né? Ela é uma gênia. Ok, então, exatamente quando ela tenta procurar, é até uma coisa esquisita, né? Ela vai atrás da estação de trem. Ok, foi aquela referência que foi dado a ela naquela premonição, que tanto, né, Kamala e sua avó tiveram ao mesmo tempo. A mãe de Kamala não tem, parece que ela pulou uma geração, exatamente essa conexão com os poderes, né? Basicamente, mamãe de Kamala não, de Kamala, mamãe de Kamala, é completamente uma pessoa normal. E ela vai então fazer a pesquisa lá na estação de trem, uma situação um pouquinho até absurda, e dá de cara lá com um novo boyzinho. Pois é, e parece que ela já gostou do cidadão, né? E o outro, como é que fica? Falando no outro, né? Eu não decorei o nome de ninguém para falar a verdade também, né? Tá lá ele, mais sua mãe e os outros, né, clandestinos presos lá no complexo lá da controle de danos. E numa também cena bem bobinha mesmo, né? Aquela coisa bem tosca. Eles conseguem escapar. Só que quem inicia toda a fuga é justamente o ex-namorado, então podemos considerar talvez, de Kamala. E quando todo mundo sai, mas a mãe e os outros saem lá do complexo, caramba, o que a mãe fala? Ó, fica por aí, se vira, garoto, eu tenho mais o que fazer. E literalmente, né? Numa cena seguinte, todo aquele grupo lá dos clandestinos, tirando o namorado de Kamala, já está também no Paquistão. Como assim? Uma coisa meio exagerada. De uma hora para outra, estão na América e depois já vai lá para o Paquistão. Claro, Kamala e mãe também fizeram a mesma coisa, mas a gente viu a viagem delas de avião, né? E eu fiquei com a sensação de estar assistindo mais uma novela da Glória Pérez, né? Que é exatamente Caminho das Índias, onde tinha essa coisa. A Glória Pérez sempre trabalhou nas suas novelas com grupos de personagens, núcleos, né, bem distintos, em países diferentes, né? Em América foi assim também, né? Então, às vezes, um personagem transitava de um cenário para o outro, assim, num passe de mágica, né? Não contava as horas de viagem do avião, né? E foi o caso aqui, mais ou menos. Quantas horas você precisa investir para poder chegar até da América, né, do Norte, até o Paquistão? Bastante tempo, com certeza. Não faço ideia de quantas horas são, mas é muito. E como assim, meio que num passe de mágica, questão de um dia de diferença, lá os vilões, os clandestinos, já estavam no encalço de Kamala. E como é que eles sabiam que precisavam exatamente ir àquela localidade, aquele esconderijo escondido? Ó, não tem explicação nenhuma, é uma tosquice só o tempo todo. Aliás, outra coisa bem estranha da gente engolir é o que acontece quando Kamala encontra esse novo boyzinho, né? Que é Carinho, acho que o nome dele, acho que até dele lembrei, né? No primeiro momento ele pensa que ela é uma clandestina, mas papo vai, papo vem, uma briguinha aqui ia colar. Também outra briga tosca, eu tinha esquecido. Estava me referindo às cenas de luta que também não tinha dado muito certo, as finais, né? Contra os clandestinos, mas teve essa antes com, acho que o Carinho, né? Enfim, novo boyzinho, eu também já não tinha gostado, mas depois de um estranhamento eles ficam amiguinhos e ele a leva justamente lá para a central lá dos Adagas Vermelhas, né? E tem lá o chefe, que eu também não conheci o nome, né? Conheci não, mas isso que não decorei. Enfim, assim, do nada o cara já acredita nela. Se ela não fosse uma espiã, uma infiltrada, tava tudo certo também, né? Não teria problema. Enfim, conhece lá então o chefe explica que uma dimensão está querendo invadir a outra, aquela coisa do nu, patati, patatá, nada muito empolgante para falar a verdade. Até uma cena meio esquisita, né? Se vale de uma alta tecnologia, parece, né? Para exemplificar, né, visualmente, né, que o nosso universo está sendo invadido pelo outro universo lá dos Dijin. E ficou uma coisa estranha também, porque eles não possuem nenhum poder. Só Kamala que tem um poder mais abrangente assim, de que a gente possa considerar, caramba, isso, entre aspas, é uma alta tecnologia, né? O poder que sai pelo bracelete. Porque de resto você pode considerar que é tudo coisita de usar a daguinha, usar um marrete, uma maçã e por aí vai, né? Enfim, é o que eu digo, né? Quando tem
tem uma aparição lá, de repente, dos clandestinos e a coisa começa a ficar tensa, a briga em si, eu falava, cara, que coisa mais sensal. Eu não me empolgo com nenhuma das lutas que acontecem aqui na série, desde o episódio passado. Isso aqui não melhorou. Tem muito mais quantidade, você pode até dizer, muita gente vai considerar assim que esse é um dos melhores episódios porque tem mais ação. Isso é claro, é evidente, mas no fundo, caramba, fica um negócio bem meia boca, justamente que não tem profundidade, não se assemelha a nada do que a gente viu em outros filmes, principalmente os filmes da Marvel, onde as coreografias sempre são muito mais bem elaboradas. E nas séries, na série a gente também já viu uma coisa um pouquinho menor, né? A gente pode lembrar, por exemplo, das cenas de luta lá de Falcão e o Soldado Invernal. Por aí, né? Também até lá caiu um pouco. Mas de qualquer forma, nada aqui importa. E no final das contas, aquele chefe ali do novo boyzinho da Kamala acaba morrendo por um dos clandestinos. E depois, né, no final, quem que mata também? Dois clandestinos morrem, né? Quem acaba matando eles? Acho que é o próprio chefe, foi o novo boyzinho da Kamala. Não foi Kamala que matou, né? Acho que não foi, né? Acho que não, né? Acho que não vão colocar isso na conta dela, acho que não. E no finalzinho do episódio ainda acontece então aquela coisa que aí foi, acho que a mãe do antigo namoradinho, né, que acerta o bracelete da Kamala, ou é esse lado, né? Acho que é esse lado, né, fica o bracelete, acerta o bracelete, fica enfincado lá uma adaga, e então, imediatamente, ela é transportada para uma época passada, que me parece, claro, o momento da partição. Pois é, a partição da Índia, quando a Índia se dividiu, ou o Paquistão se dividiu da Índia. Mas como assim? O que ela vai fazer no passado? Bom, é óbvio que ela vai encontrar a sua bisavó, a Aisha, né? E basicamente isso. Agora, claro, a série precisa voltar lá para os Estados Unidos da América de alguma forma. Provavelmente eu acho que as questões ali envolvendo sua bisavó vai ser resolvida agora no próximo episódio, quinto, e no sexto ela volta então para os Estados Unidos, porque aqueles personagens, como é que ficam? E o antigo namoradinho, ele também vai aparecer ali em terras paquistanesas? Se sim ou não, fica para lá, porque ele pode ainda continuar na América, e aí sim a mãe dele ainda volta a atacar a Kamala também nos Estados Unidos. Caramba, não tenho interesse nenhum em assistir esse cliffhanger que teve aqui ao final, onde ela tá lá, né, naquela sessão rodoviária, né, não me empolgou, ela tá lá perdida, sem rumo nenhum. Ela, óbvio, precisa encontrar alguém que dê referências para ela, porque literalmente acho que ela não percebeu que está lá em 1947, mais ou menos. Enfim, uma série que, não me empolga em nada. Começou muito bem lá nos 2 primeiros episódios, mas depois caiu num ritmo muito do sem sal, muito do sem graça. E agora, tentando dar uma certa nota para esse episódio, claro, ele se apresenta um pouquinho muito melhor, na verdade, do que o anterior, que era aquela luta com os vilões apresentados, fraquinho. Aqui, tudo bem, continua a mesma disputa, apareceram novos personagens, é um novo contexto. Então a gente pode dizer que sim, esse episódio, por ter até mais ação, mesmo que não empolgue, ele é muito mais interessante do que anterior. Mas também não é nenhuma maravilha, não salva a série. Tá faltando um grande episódio aqui para Miss Marvel. E nesse episódio então, o quarto da primeira temporada de Miss Marvel, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho, mais do que isso é tentar forçar a barra demais, porque a série mesmo, fácil de ser esquecida assim que a gente terminar de ver todos os 6 episódios. É isso.